E aí, minha gente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tamo aí, chegamos na jogada, mano. Tirar aqui as bagunças da cama, tá ligado? Tirar as bagunças da cama, meu irmão. Aí tá certo, tudo certo. Boa tarde. E aí, Matheus, tudo tranquilo? Hanna, Alice, Maria Clara, Pedro Henrique, Jéssica, galera que tá aí chegando devagarinho. Devagarzinho, devagarzinho. Meu telefone. Ah, tá aqui, tá aqui. Deixa eu botar para carregar. Tá ok aqui, tá show. Ó, certo. Botar mais gente para dentro aqui, mais gente para dentro. E aí, Alice, e aí, Maria Clara, Hanna. Show de bola, maravilha. Tá para todo mundo. Ah, sim, aproveita e me digam aí, ó. Matheus está dizendo que o áudio está travando. Para vocês aí, tá acontecendo isso? Para alguém de vocês aí? Tá tudo sossegado? Porque eu tô tendo algumas inconsistências na minha internet, entendeu? Nos últimos dias, eu fiquei até de ligar aqui para a operadora para poder ver o que está rolando. Hoje eu estava gravando de manhã para a turma da manhã, não é nem gravando, estava fazendo a aula da manhã. Aí teve um corte assim, pum, de uma hora para outra, assim, como uma sabotagem. Aí, pronto, Matheus, faz isso. Pode sair e eu aceito você aqui de novo, tá? Aí, pô, parou de gravar, parou, deu um corte, voltou depois de um tempo. Então deu esse problema. Teve uma bronca que tá tendo vez por aí, às vezes fica lento aqui, mas então a maioria aqui tá na paz, né? Diogo, meu querido, boa tarde para você, tudo bem? Então, ó, o Matheus está voltando. Então, para a maioria de vocês está sossegado, né? Jéssica Vitória, tá tranquila aí, Jéssica? Aqui tá aparecendo como se fosse
uma dificuldade de conexão sua aqui. A Hanna também saiu para voltar também. Tá como se fosse uma dificuldade de conexão para a Jéssica. Jéssica, tá tudo tranquilo aí? Tudo fluindo? Eu acho que está com problema também. Qualquer coisa, vocês veem aí a interação da galera no grupo, no WhatsApp. Se alguém estiver mencionando alguma coisa aí, eu também vou ficar com o meu WhatsApp aberto aqui, que quem estiver mencionando alguma coisa, a gente se conversa por lá também. Tem mais gente entrando agora. Deixa eu ver aqui. Intensiva 3, intensiva 3, intensiva 3. Cadê vocês? Menino, é grupo aqui, viu, meu? Putz, Jesus Cristo, mano. Cadê o grupo de vocês aqui, pelo amor de Deus? Tá aqui, intensiva 3, tá aqui. Ok, certo. Não por enquanto tá na paz, tá sossegado. Vamos lá, gente. Abri aqui o relatório de vocês, para a gente ver o que a gente tem, em que pé nós estamos. Na aula passada conseguimos ter tranquilamente nossa aula. A partir de um tempo a gente já está tendo aula de 2 horas de duração, né? Da semana passada já foi assim. Na verdade, essa é a terceira aula com 2 horas de duração. Essa que a gente está tendo hoje. Na aula passada, que foi a 9ª do módulo 2, a gente teve o quadro comparativo dos gêneros textuais argumentativos. E aí teve aquele esquema, né? Esquisito, estranhíssimo. Peraí. Não, isso não. Isso foi na aula retrasada. Na aula passada a gente iniciou a coisa dos textos narrativos. Na aula passada eu passei os temas 41 e 42 e a gente começou a tratar dos textos narrativos. Confirma para mim isso aí, por favor. Eu estou aqui no relatório aula 22, que foi a aula passada, a aula 9 do nosso módulo 2, e a gente iniciou pela abordagem dos temas 41 e 42, e depois a gente foi para o estudo dos textos narrativos, os elementos da narrativa, com aquele fluxograma que eu passei, e a gente estudou até personagens. A gente estudou, pelo menos pelo que está registrado aqui, até o elemento personagens, né? Salvo engano. Então é isso. Vamos partir daqui. Deixa eu incrementar o relatório aqui. Aula 23. Hoje, dia 3 de setembro. Pois é, entramos em mais um mês. Um mês que a galera diz que é interminável, que é o mês de agosto. Eu, particularmente, não acho muito, mas esse eu achei. Acabou, né? E a gente tem agora o mês de setembro pela frente. Se estivéssemos em situações normais, nós estaríamos agora terminando aí, quem sabe, as tratativas para o terceiro simulado. Viu? Setembro, a gente estaria terminando as tratativas. Geralmente a gente faz o terceiro simulado na metade do mês de setembro. Então, lá para o dia 15 de setembro, a gente geralmente faz o terceiro simulado. Neste ano, por causa do prolongamento do calendário, a gente também está prolongando as atividades, né? Terminamos o segundo simulado. O resultado do segundo simulado, correndo tudo bem, correndo tudo certo, sai no dia 5, ou seja, depois de amanhã, é o resultado depois da correção das redações. Eu estou em contato com os 3 colegas que estão fazendo as correções, e o último contato que eu fiz com eles foi ontem, e eles afirmaram, foi antes de ontem, para falar a verdade, e eles afirmaram que estão cientes do prazo e vão conseguir cumprir o prazo de me entregar essas notas hoje. Hoje, eles me entregam as notas. Isso acontecendo, amanhã eu faço as planilhas e o que acontece? Vocês vão ter acesso a essas planilhas no sábado, certo? No sábado. Gabriela, boa tarde, minha querida. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, é isso. Estamos nessa expectativa para o segundo simulado. Uma vez que nós terminemos aí toda a logística, entreguemos o resultado do segundo simulado, aí eu acredito que a galera vai começar a organização do terceiro simulado, porque todo ano nós temos 3, tá? Todos os anos nós temos 3 simulados. Não será diferente neste ano, tá? Eu acredito que nessa semana vocês vão receber, se não já receberam, um aviso do pessoal da coordenação, com alguns informes relativos a datas,
né? Data de encerramento do curso, coisa do tipo, né? Data de módulo 3, coisa do tipo. Falando nisso, falando em módulo, hoje a gente encerra praticamente encerra o uso teórico do módulo 2. A gente já teve o estudo dos gêneros argumentativos, que não o artigo de opinião. Estudamos carta, dissertação argumentativa, editorial. A gente está estudando nas aulas à noite, hoje tem, sobre os cursos do IFRN. Então, essa parte a gente continua usando até daqui a uns 15 dias, pelo menos. A gente usa hoje, usa na próxima aula e na outra. E as atividades do módulo 2, essas a gente vai continuar usando com mais frequência. Então, a parte teórica do módulo, ela está encerrando hoje, mas a gente continua usando aquele material como suporte para as atividades e a gente continua usando a parte dos cursos do IFRN como suporte para as aulas sobre os cursos que acontecem à noite. Então, nós não vamos nos desfazer do módulo 2, mas redação não tem módulo 3, tá? Redação é uma disciplina que não tem módulo 3. Nós trabalhamos com material avulso ao longo do que a gente considera como terceira etapa, terceiro módulo, porque aí como é mais atividades, são questões, né? É uma parte mais prática. Eu prefiro deixar em aberto para elaborar de acordo com os temas que vão saindo, que vão ficando mais fortes. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Por isso que, em se tratando de redação, nós não temos módulo 3, não temos, tá bom? Mas vocês logo vão estar recebendo esse módulo 3 aí. O aviso que o pessoal do IAP vai dar é muito nesse sentido aí, tá bom? Vamos nessa. O que a gente tem aqui, ó, para poder tratar? Coloca no seu caderno aí, por favor. Coloca no caderno. Galera, coloca no caderno, no lugar de onde a gente parou na aula passada, sobre os textos narrativos. Eu vou colocar aqui para que vocês possam confirmar para mim justamente essas informações, tá? Vou compartilhar com vocês a tela aqui do meu documento de Word. Está na mão, está aí. Gente, aqui que a gente parou. Confere. Copiou. É isso mesmo? Beleza, Diogo. Maravilha. Paramos em aspectos psicológicos na descrição dos personagens. Para recapitular, o que nós estamos estudando aqui? Estamos estudando os textos narrativos, os chamados elementos da narrativa. O que é isso? São as características básicas de todos os textos narrativos de ficção. Todos os textos narrativos de ficção têm isso que a gente chama de elementos da narrativa. Antes das observações, eu havia copiado esse fluxograma aqui, que mostra um esquema, deixa eu voltar aqui, pronto, que mostra um esquema de como é que é esse tipo de texto narrativo, qual é a estrutura básica. A gente tratou do enredo. Primeiro, a gente falou que o texto narrativo, de uma maneira geral, ele não precisa estar vinculado a uma realidade. Para você criar uma história, não precisa que essa história seja possível de acontecer no mundo real, mas tem que ser uma história cujos fatos sejam possíveis de acontecer dentro do contexto que foi explicitado no texto, né? O que a gente chama de verossimilhança. Não é o que tem possibilidade de ser real, é o que tem possibilidade de estar coerente de acordo com o contexto que você sugeriu para a história. Então, verossimilhança é uma marca dos textos narrativos e é aí onde é que entra o limite da criatividade. Se você quer escrever uma história completamente fora dos padrões de realidade que nós temos, desde que você crie um enredo direitinho, desde que você monte direitinho os personagens, desde que você monte a trama com coerência, que aí é o que é verossimilhança, tá valendo, tá? Aí vale gato latir, vale boi miar, vale o que for, desde que seja dentro do aspecto da verossimilhança e a partir da criatividade de cada um. Aí a gente viu que o enredo é a trama, a linha de desenvolvimento da história, o fio da meada da história, a linha condutora da trama. Aí o enredo divide o texto narrativo em apresentação, desenvolvimento, que a gente vai ver daqui a pouquinho, clímax e desfecho, que também a gente vai ver. Na fase da apresentação, eu dizia, é mostrado para o leitor, né, é apresentado, como o próprio nome diz, para o leitor, 3 elementos principais. Os personagens que vão fazer parte da história, o lugar em que a história se passa, e, além disso, também é mostrado o tempo, é feita uma referência para dizer quando a história se passa.
né? Então, na aula passada, a gente explicou sobre os personagens e vimos que os personagens, ao serem descritos, devem ser descritos por nós que escrevemos a partir do seu perfil físico, ou seja, temos que dar elementos para os leitores poderem construir na sua cabeça esses personagens a partir das características que a gente apresenta. Então, a altura, cor da pele, cor dos olhos, face, roupas, acessórios, tatuagem, tudo mais. Isso tudo além de tom de voz, textura da pele, coisa do tipo. Tudo, a gente alimenta o leitor com informações, características que exploram os sentidos humanos para que o leitor possa reconstruir esse personagem na sua cabeça. E além do perfil físico, o personagem também é descrito a partir de suas características comportamentais. O personagem é descrito a partir do seu temperamento, dos seus gestos, ok? É o que a gente chama de perfil psicológico. Pronto, a gente terminou, tá aqui, ó. Perfil físico e perfil psicológico. A partir desse momento, vocês vão colocar aí no caderno de vocês o elemento da narrativa número 3. Anote aí, ó. 3. Lembrando, nossa aula, então, é de 2 horas de duração. Começamos agora às 14 e pouquinho. Nosso intervalo vai ser às 15 horas. Combinado? 15 horas a gente tem o nosso intervalo. E aí a gente retorna às 15h15. Retornaremos às 15h15, tudo bem? Espaço. Beleza, Lucas? Beleza, Gabriela? Vamos lá. Alice. Show, Igor. Gente, assim como é preciso descrever os personagens que participarão da história, é preciso dizer onde essa história se passa. É preciso dar ao leitor informações valiosíssimas sobre o local onde a história se processa. E isso é fundamental para poder prever determinadas ações que podem acontecer. Isso é fundamental para determinados fatos fazerem sentido dentro da história. Porque, veja, uma coisa é eu dizer que o indivíduo saiu andando a esmo, ele saiu de casa, porta fora, e foi a esmo, sem destino. Uma coisa é eu dizer que a história se passa na cidade do Natal, no bairro de Neópolis. Então, possivelmente, ele foi até a BR-101 pegar um ônibus para algum lugar, ou pegou um Uber, se tivesse dinheiro na carteira, para poder ir embora para algum lugar. Mas o ambiente é claramente um ambiente urbano. Então, se ele saiu a esmo pelas ruas à noite, sem destino, existem algumas coisas que podem acontecer com ele se ele está no ambiente urbano, e ele mora em Natal, ele pode ser assaltado. Na verdade, se ele for muito abestalhado, ele pode ser atropelado. Também é uma possibilidade, né? Mas ele vai estar no ambiente da cidade. Existe bar aberto, ele pode parar para tomar uma, né? É pouco provável que ele vá ao supermercado. Não sei, quem sabe. Existem algumas coisas que ele pode fazer, dependendo de como ele esteja, né? Mas a caracterização do ambiente nos dá expectativas de desdobramentos possíveis para as ações dos personagens. Se eu digo que esse cara mora no meio do sertão, no meio do mato, né? Num lugar mais distante, e eu digo que, olha, ele saiu porta fora sem destino, pô, é capaz dele ir sair para não voltar nunca mais, né? Saiu para o porta fora sem destino, aonde ele mora já é uma coisa mais ou menos sem destino, no meio do nada. E ele saiu para onde? Para viajar? Então, o que pode acontecer com ele? Bem, pode uma onça pegar ele, né? De repente, pode se perder no meio do caminho, pode morrer de sede no meio do caminho. Enfim, o que ele fez? Está fugindo? Pode, de repente, não sei. A descrição do espaço nos dá contexto. Contexto para poder prever, para antecipar determinadas situações. Ah, ele pulou da janela. Tá, onde é que a história se passa? Ah, é na casa dele, uma casa de condomínio bonita, em térreo. Ah, então ele se arranhou, talvez. Ou nem isso. Ah, ele caiu de um prédio, pulou. Ou caiu da janela. Ele caiu da janela. E onde é que ele morava? Prédio de 22 andares. Coitado, Jesus Cristo, Deus tenha piedade. Então, cada cenário, quando a gente sabe antecipadamente o cenário em que a história se passa, você prevê. Por exemplo, filme. Eu sempre gosto dos filmes do Leonardo DiCaprio. Sou fã pra caramba. Aí, tá lá. Ficou estranho, né? Isso aí. Mas eu sou muito fã. O Regresso. Leonardo DiCaprio. O Regresso. Aí o cara tá lá num lugar completamente gelado.
E eles têm que voltar para o forte. Eles são caçadores de pele e têm que voltar para o forte, né? O ponto de colonização deles a história se passa no momento histórico anterior, né? O momento. E você já antevê o que pode acontecer, pô. Eles vão atravessar cenários gelados, florestas geladas, ambientes extremamente inóspitos, sem um pingo de gente. Quando tem gente é índio, tribos indígenas completamente contrárias à ocupação do homem branco, né? Inimigas do homem branco. Então você já antevê certas coisas que vão acontecer. O cara ser atacado por um animal, o cara de repente ser atacado por índios, enfim, cair num desfiladeiro, é o que o cara consegue. Então, saber o espaço, ter características do espaço em que a história se passa, antecipa quem lê de expectativas. Agora é uma coisa é você saber isso por filme, quando você vê o cenário, né? Você já antevê. No livro você tem que descrever. Na história você tem que descrever, na escrita você tem que descrever. Você, na função de autor, tem que também transmitir ao seu leitor características que permitam a esse leitor construir o cenário na cabeça dele. É isso, tá? É isso que acontece também na descrição do espaço. E para fazer isso, você também, assim como a descrição do perfil físico do personagem, você também explora os sentidos humanos. Dizer que era uma casa fria, pouco habitada, distante de todas as outras, bastante afastada da estrada, havia um acesso por uma estradinha de barro que dava para ela ficava lá arrodeada. Arrodeada não é uma palavra que se usa muito em livro, né? Arrodeada de árvores, atrás dela tinha um lago, na maior parte das vezes uma neblina pairava sobre esse lago, dava para escutar o som do vento passando por entre as folhas das árvores, a copa das árvores. Quando isso acontecia, as folhas caíam, as folhas secas caíam no chão, formando um tapete avermelhado. Você está montando um cenário. Eu tenho certeza que, na medida em que eu fui falando essas informações, vocês foram fazendo as referências de vocês e tentando construir esse cenário do jeitinho que cada um tem, com as referências que cada um tem. Aqui entra mais uma vez o referencial do leitor. Eu digo que é uma casa afastada, aí você automaticamente já vem uma casa na sua cabeça e dentro do referencial de cenário afastado, que é o seu, você já pensa. Quem viaja muito para o interior já pensa logo que é uma casa afastada no meio do mato, no sertão. Quem gosta muito de assistir filme de suspense já imagina logo aquelas casas grandes que ficam justamente um pouco mais recolhidas assim, em florestas, né? Aí falta dar elementos à casa. É uma casa velha, caindo aos pedaços, é uma choupana, ou não, é uma casa de primeiro andar, aparentemente opulenta, mas em desgaste, desgastada. Bem, aí eu vou transmitindo informações. E o que eu quero dizer para poder fechar? Descrever o lugar em que a história se passa é algo que é feito inicialmente na fase da apresentação. Nada impede que outros ambientes sejam descritos posteriormente, mas é na fase da apresentação que o lugar é descrito e a gente explora os sentidos humanos para permitir ao leitor fazer a construção desses lugares na sua própria cabeça. E a gente faz isso para perceber, para o leitor poder também fazer o quê? Antecipar-se. Né? O leitor se antecipa às possibilidades de ações que podem acontecer no desenrolar do enredo, no desenrolar da história. Certo? Então, o que a gente vai escrever aqui? Primeiro eu quero saber se deu certo aí, deu para compreender direitinho, entenderam legal aí essa parte da descrição do espaço. Beleza, Alice, show de bola. E eu vou colocar aqui para vocês, massa, Diogo, de buenas. Colocar aqui para vocês, Hanna, muito bem, maravilha. Para que vocês copiem aqui, Também são explorados os sentidos humanos para esta descrição. Descrever eficientemente o espaço é importante para antecipar expectativas sobre os fatos na história. Vão lá, escrevam enquanto eu vou me hidratando aqui. Eita! Matando sua sede de aprovação. Olha aí, Iap, 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 o Iap teve um tempo que fez uma música, uma música de 25 anos do Iap. Eu não sei se você botar no YouTube vai conseguir encontrar. Eu acho que tem. Era uma música até que legalzinha, mas só que acontece, botavam essa música
nos intervalos. Eu também era recepcionista. Eu trabalhava, não sei se eu trabalhava na recepção, mas eu sei que todo dia eu escutava essa danada dessa música tocando em todo intervalo de todas as aulas, de todos os turnos. É uma coisa de você chegar em casa assim, procurando uma faca para cortar os pulsos. Era direto, o tempo inteiro. Aí tem quem sempre está com você. Ficou tanto assim, massacrou tanto na cabeça de cada um que ouviu, que a gente vai falecer e ainda vai ficar na nossa consciência, que vai ficar pairando por aí, essa música ainda vai estar lá. Quem sempre está com você, a cada dia, a cada página, uma nova conquista, o seu futuro começa aqui, Iapi, Iapi, Iapi com você, Iapi cursos, Iapi cursos, Iapi com você, Iapi cursos com você. Era essa música. Tá aí. É pequena, por isso que talvez eu tenha decorado tanto assim. E é legal quando a gente começa a ter uma música que fica muito marcada, que você escuta muito, você começa a querer botar coreografias em cima da música. E quando ia dar um intervalo, aí era como se aí botava lá o play, aí já escutava a música, já era uma coisa assim. Que sempre está com você, cada dia, cada uma nova conquista, o seu futuro já era uma coisa assim, tá ligado? Era um negócio desse jeito. Porque tem que ter uma coreografia para deixar o negócio mais dramático, até que nem do Nordestão. Nordestão é sorriso no rosto, alegria não. É o jeito. Você já tem os gestos que você associa àquele negócio, né? A musiquinha do nascimento do filho do povo é qual? A do Iápia, do velório, do Taratarané tá com quem? Pois é, meu querido. Se eu entendi, eu segue. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, ó. Rapaz, começou. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Pois é, meu querido Igor. É sempre uma musiquinha para nos acompanhar desse jeitinho. Anotadinho aí, minha gente, sobre o espaço. Tudo certito. A gente vai passar adiante agora. Uma vez que a gente fez a descrição do espaço, ainda na fase da apresentação, falta uma coisa para ser mencionada, que é esse colega aqui, ó, o tempo. Tempo. E é preciso que vocês fiquem atentos a umas coisas aqui relativas ao tempo. O que vocês precisam ficar ligados? Quando a gente começa a contar uma história que diz assim, há 30 anos, cuidado com a ambiguidade do há 30 anos atrás, né? Porque o verbo haver já dá essa ideia de passado, e se você coloca atrás, fica redundante. Então, é há 30 anos. Ou então coloca 30 anos atrás, né? Ou um ou outro. Nunca há 30 anos atrás. Ou há 30 anos ou 30 anos atrás. Aí, você fala lá, 30 anos atrás, numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, você já mencionou o tempo. Você especificou a sua temporalidade, concorda? Já especificou. Quando você diz assim, na época da Primeira Guerra Mundial, você especificou a sua temporalidade também. Porque é nítido, é claro, a Primeira Guerra Mundial teve um ano de início, teve um ano de fim. Então, especificou sua temporalidade. Quando você diz assim, há muito tempo, em um período que se perde nas sombras das eras, você não especificou a sua temporalidade. Mas você deixou em aberto para a sua história. Pouco importa quando foi. Basta só saber que foi num tempo muito antigo. Tá? Não é assim? Olha, faz muito tempo. É que nem quando você começa a história com Era uma Vez. Pouco interessa quando foi. Na verdade, essa categoria de tempo é interessante para deixar a história com um ar de mistério. Quando você não especifica o momento e diz que faz muito tempo, é como se perdesse um pouco o link entre o que talvez fosse fantasia e o que talvez fosse realidade. Os contos geralmente têm essa modalidade de construção do tempo. Mas é no começo da história que você diz exatamente e dá essa tônica e diz quando a história se passou. Ou se passou em um momento específico, ou se passou em algum momento do passado que não precisa ser necessariamente verdadeiro ou não. Tudo bem? Então, o tempo é apresentado no começo do texto, mas perpassa toda a história, a forma como o tempo é abordado nela.
Então, se a história tem expressões como 3 dias depois, ou tem uma expressão como diz, combinaram para se encontrar dali a 4 horas. Ou como diz assim, ou a história que diz assim, na manhã seguinte, depois de acordarem. Quando você tem essas medidas de tempo atuando, e você pode medir essa passagem do tempo com precisão na história, você está diante de um tempo que é considerado tempo cronológico. Quando pouco importa a passagem do tempo, não existem essas expressões, e principalmente quando existe essa indicação há muito tempo, sem que haja nenhuma delimitação de data, de ano, de década, de século. Então, nós estamos diante de um tempo que é psicológico, quando a passagem dos fatos importa mais do que a contagem do tempo. Pouco importa o momento em que esses fatos aconteceram. O que importa é saber que aconteceram. Então, para poder a gente começar essas anotações aqui. Primeira delas, tempo, está aqui. Anota, por favor. Consiste no momento em que a história se passa, bem como na forma como ele transcorrerá no enredo. Anota aí, por favor. Consiste no momento em que a história se passa, bem como na forma como ele transcorrerá no enredo. Tá? Vai lá, mete bronca, copia aí. Beleza? Consiste no momento em que a história se passa, bem como na forma como ele transcorrerá no enredo. Aí a gente vem para a sequência daquelas informações que eu tinha mencionado. O tempo pode se comportar como tempo cronológico, 4.1, anota aí. Tempo cronológico. E aí você vai anotar isso aqui, ó. É aquele que permite uma medição de sua passagem por meio de referenciais precisos, horas, dias, turnos, meses, anos, pode ser décadas, séculos. Se bem que uma história, não transcorre em séculos. Dificilmente. Há algumas, né? Que aí o cara diz, séculos depois, a história vai aparecendo na medida em que você vai tratando ali né, assim, cada momento histórico, cada momento específico, e de repente um desdobramento de uma coisa que aconteceu num século começa no século seguinte, um século depois, é pouco provável isso, mas um desenrolar de anos, até décadas às vezes, dá para encarar. Ok? Então, o tempo cronológico é aquele que permite a medição de sua passagem por meio de referenciais precisos. E o que a gente tem na sequência? O tempo psicológico. O que é o tempo psicológico? Está aqui, ó. É aquele que, por ser pouco relevante para a compreensão da história, não apresenta instrumentos para a sua medição. Você não consegue saber como se comporta a passagem do tempo na história, porque não importa, né? Não, Mateus, não é uma questão de uma história que vai se passar, porque aí a gente perde um pouco. Quando você fala a respeito de uma história que ainda vai se concretizar, a gente não está falando também nem de texto narrativo. O texto narrativo se trata de uma história já concretizada ou se trata de uma história acontecendo, narrada como se estivesse acontecendo. Pode ser também. Se você está tratando de um texto na perspectiva de algo que está para acontecer, aí o que a gente tem à mão é o que a gente chama de texto preditivo, tá? O que a gente chama é texto preditivo. Sim, quer tirar um print? Pedro? Beleza, sem bronca. Vou subir um pouquinho aqui, tá? Tá bom aqui? A gente parou daqui, ó. A gente parou daqui. Então, se você quer fazer um texto para falar de uma expectativa para algo se concretizar, que está marcado, que está agendado, é um texto preditivo. O texto narrativo sempre vai ser sobre algo que já aconteceu. Mesmo que você estiver falando assim, essa história aconteceu no ano de 2478. Mas você está na perspectiva, a partir da verossimilhança, de alguém que está além de 2478. A menos que você diga assim, olha, aconteceu em 2478 porque a gente tem aí a tecnologia de poder voltar no tempo
né? Antes de ir até o futuro e depois voltar no tempo, então podemos vivenciar essa experiência que a rigor acontece no ano depois do que a gente está no futuro, mas que nós já tivemos a oportunidade de vivenciá-la. É a criatividade, né? Mas ainda assim se tratará de um tempo cronológico. E principalmente se essa história, na medida em que ela for contada, fosse elucidando. Passaram-se 5 horas, 3 dias depois, 4 horas seguintes, em poucos minutos, essas referências de tempo que dá para medir. O tempo psicológico, Mateus, é quando a gente diz assim, olha, havia um vilarejo numa estrada, à beira de uma estrada, em um estado de um país muito distante. Olha, veja que eu não fiz nenhuma referência precisa. Eu fui começando a fazer referências nem de tempo, havia. Eu boto só o haver no passado e não digo quando. Havia um vilarejo, nesse vilarejo moravam pessoas que parará, 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 e, enfim, não tem porquê eu dizer sobre tempo. Eu nunca assisti, nem nunca li, mas eu acredito que aquele Alice, o Mágico de Oz, eu acredito que seja tempo psicológico, né? Porque ela sonha, né? Ela sonha e ela vai para um lugar e nesse lugar ela encontra personagens fantásticos, né? Que não são personagens humanos, são personagens que são humanoides, mas não são humanos, e ela começa a vivenciar determinadas experiências lá nessa história dela, e não há nenhuma referência clara e precisa da passagem do tempo. É como se tudo se passasse ao sabor dos fatos mesmo. O que importa é desfrutar dos acontecimentos e não saber o desenrolar do tempo. Entendeu, Mateus? É mais ou menos essa jogada aí do tempo psicológico. Então, o tempo psicológico está aqui, ó. É aquele que, por ser pouco relevante para a compreensão da história, não apresenta instrumentos para sua medição. Não é uma questão, Mateus, não precisamos colocar alguma palavra no tempo psicológico que se refere ao passado? Não, sim, que se refere ao passado, porque se a sua história já aconteceu, naturalmente você, em algum momento, vai fazer essa referência de que foi no passado, tá? Em algum momento você vai fazer a referência de que foi no passado. Se for nesse outro esse exemplo que eu citei do futuro, que é menos convencional, em algum momento você vai usar uma expressão para dizer que essa história aconteceu ou aconteceria. Não sei nem como é que entra o tempo do verbo numa coisa como essa aí, no futuro, né? No futuro já visitado anteriormente. Olha que coisa louca. É isso aí, entendeu? Então, em algum momento vai ter uma palavra assim para poder fazer essa referência de tempo pretérito. Ô, que ventinho gostoso está rolando aqui. Hoje eu decidi deixar a janela aberta e para correr vento eu decidi deixar também a porta aberta. Aí o vento está rolando aqui, mas nem por isso eu abandonei meu cabeçudo aqui. O meu ventiladorzinho está comigo aqui também jogando poeira na minha cara. E o vento de fora também está balançando as cortinas aqui. Tá muito legal. Ok, meus queridos. Entendeu aí, Matheus, como é que é a jogada? Se hidratem, viu? Show, meu querido. Vamos lá. Então, olha só. Feito isso, nós terminamos a fase da apresentação. Apresentamos personagens, apresentamos o espaço e fizemos referência ao tempo. É o único lugar em que essas coisas podem aparecer? Não. Pode ser. Aparecendo personagens novos, pode ser que você coloque e apresente personagens novos na fase do desenvolvimento. Só que vai ser uma apresentação, vai ser uma caracterização mais objetiva, mais dinâmica, porque a história já começou. A história já está lá, ó, pegada. A fase da apresentação, via de regra, não tem muita coisa interessante acontecendo. Não tem nada de assim relevante para o desenrolar dos fatos. É uma apresentação de personagens, né? É uma apresentação do cenário, é mais descritivo, é mais estático, é cotidiano, é uma harmonia e em algum momento isso tem que quebrar, isso tem que acabar. Né? Em algum momento essa harmonia tem que ser quebrada porque senão fica chato, fica bobo. Sabe quando você vai assistir a um filme ou ler uma história em que demora as coisas para acontecer?
enrola, 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 enrola e não começa nada, não morre ninguém, ninguém dá uma tapa na cara do outro, não acontece um acidente, né? Não tem ninguém que se cruxa, né? Enfim, não tem. Não tem. Matheus, se o IF cobrar esse gênero, dará mais espaço no texto? Pronto, boa pergunta, Matheus. 30 linhas só. Mas aí o IF, se tivesse que cobrar, eu acho uma possibilidade remota, a gente aqui está pecando pelo excesso, está estudando porque tem tempo. E o IF já cobrou 3 vezes. Mas eu acho uma possibilidade remota. Mas se tivesse de acontecer, eles pediriam um texto objetivo. Qual é o texto narrativo objetivo? Conto, depoimento. Esses dois aí são os principais. Um conto ou depoimento. Conto, já foi cobrado? Nunca. Depoimento, já foi cobrado? Sim, 2 vezes. Tá? Então, eu acho não, tenho certeza, até porque não pode ser textos muito longos, porque isso dificulta o processo de correção, atrasa o processo de correção. Tem que ser uma redação objetiva, em 30 linhas. Então, eu acho que eles escolheriam, se tivesse de ser texto narrativo, esses gêneros que são mais objetivos, tá? O conto e o depoimento, principalmente. Principalmente. Ok? Aí, minha gente, tem uma coisa aqui. Olha o que eu disse. Tá lá, os personagens, o local, tudo no marasmo. Nada acontece. Mas tem que acontecer. Senão não é história. Né? Então, alguma coisa acontece para quebrar essa harmonia inicial e jogar no colo dos personagens uma problemática que precisa ser solucionada, superada, né? Resolvida. Então, isso que acontece, que quebra essa ordem natural das coisas e traz um conflito para o texto, para o enredo, é isso aqui. Ó. É isso daqui. A gente chama de fato gerador do conflito. Então, por favor, copia aí. Ó. Importante, fato gerador do conflito. Importante, 2 pontos, fato gerador do conflito. Copia aí. Fato gerador do conflito. Já vou apresentar aqui o item. Consiste no evento que perturba a harmonia inicial da fase da apresentação e cria um conflito que será a linha condutora da história até o fim desta. Certo? Então, consiste no evento que perturba a harmonia inicial da fase da apresentação. Essa vírgula não existe aqui. Que coisa. E cria um conflito que será a linha condutora da história até o fim desta. Tudo bem? É essa vibes aí, ó. Consiste no evento que perturba a harmonia. Tem que acontecer alguma coisa. Tem que acontecer um fato. Né? Hoje de manhã eu estava falando a respeito da série Stranger Things. Quem aqui assiste Stranger Things? Quem assistiu? Quem gosta, quem não gosta. Parece que é uma série que quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta mesmo. Né? Gabriela assiste, Lucas também. Então, para voltar, né, com uma temporada nova aí, tem gente que acha que a série devia ter acabado na 2ª temporada, porque acabou inventando muita coisa, né? Pronto, Igor, Matheus assistiu, mas não gostou, Igor gosta, Loyola também gosta, Pedro também gosta, Pedro Loyola. Pois porque dizem que muita coisa aconteceu ali na primeira e no máximo na 2ª série e na 2ª temporada, que teria sido muito legal se já tivesse terminado ali, e dizem que a 3ª temporada em diante acabou trocando um pouco os pés pelas mãos e com alguns enredos desnecessários, né? Alguns desdobramentos desnecessários. O que eu quero, por que eu estou aqui tratando de Stranger Things? Vamos imaginar o seguinte, a série, na sua parte inicial, no primeiro capítulo, não é assim, a gente quando começa a assistir uma série, a gente não sabe. Pois é, Igor, pois é. Esse é o esquema, né? Esse é o esquema. Fica uma coisa muito bizarra para se justificar, né? Muito bizarro. Acaba ficando inverossímil, é o que a gente fala da falta de verossimilhança. No primeiro episódio de cada série, a gente fica sem saber ainda as coisas, concorda? Quando você decide começar a assistir uma série, aí você vai para o primeiro capítulo. O primeiro capítulo das séries sempre tem muito bobaginho, muito bobinho. Começa aquela coisa, a galera interagindo,
você começa a saber quem é o protagonista, sabe quem são os personagens que aparentemente são os personagens secundários, vê o cenário em que a história se passa, uma cidade bonita e tarará. Você vê e sabe mais ou menos o que esperar de alguns dos personagens já, vê que tem um que é meio psicopata, vê que tem outra que é mais bonitinha, vê que tem outro que é um babaca. E aí você está lá e vai montando um pouco o cenário dos personagens, do lugar, enfim. Né? Se vê qual o cenário, se é uma série contemporânea, se é baseada se é histórica e coisa do tipo. Você vai fazendo isso. Então, vamos lá, Stranger Things foi mostrando 4 garotos nerds que tinham uma amizade daquelas típicas americanas, né, dos boys andando de bicicleta pela cidade, conversando sobre ciência, sobre jogos e tudo mais, parará, parará, com brincadeiras bem da época, era dos anos 80, né? A série é ambientada nos anos 80, 1980. E aí, tudo estava muito normal, aí mostra a mãe de um deles, que é viúva, mora com um filho que aparentemente é perturbado, tem problemas sociais, de envolvimento social, tem um delegado da cidade, que é o cara que é o morto, né? O delegado da cidade, que é visto como um cara muito turrão, né? Um cara bem sério e tudo mais. Aí existe o casal que é pai de um dos garotos também, que vive um casamento meio sem graça, meio sem sal e tudo mais, coisa do tipo. Né? Aí o que acontece? Se for só isso, a história inteira, é um saco, porque é cotidiano. Tem que acontecer alguma coisa. E o que acontece? Um menino desaparece. Né? O garoto desaparece. Um dos amigos desaparece. E na sequência, no desenrolar ainda do primeiro capítulo, o que acontece? Surge lá no meio da floresta uma menina careca, uma criança, e essa criança envolta em uma série de mistérios. Bem, a partir daí, a história começa a se desenrolar. Como assim? Como é que ele fugiu? O que aconteceu com o garoto? Com o Will, né? Como é que ele desapareceu? Por que ele desapareceu? Para onde ele foi? Então, existem muitas perguntas sem respostas e o filme, a trama, os personagens vão em busca dessas respostas. O conflito é, o garoto sumiu e é preciso encontrá-lo. E aí, dentro desse conflito, chega a menina e entra mais uma jogada, que depois se vê que está entrecruzado. Quem é essa menina? Misteriosa. Descobre-se depois de um tempo que ela tem poderes. E como é que ela conseguiu esses poderes? O que é que está por trás de tudo isso? Né? Então, o fato gerador do conflito é o ponto de partida para a ação. É o ponto de partida para a fase do texto que é aquela que é realmente o desencadeamento dos fatos. Todos os personagens, ou pelo menos assim, se a história é grande e a história vem em núcleos, como novela, por exemplo, tem os núcleos de personagens. Mas aí cada personagem vai ter o seu conflito particular, né? Cada núcleo vai ter o seu conflito particular. Mas se a história é uma mais objetiva, então os personagens envolvidos na história, a partir do fato gerador do conflito, passam a atuar no sentido de resolver, solucionar, superar esse conflito que foi criado. Tá? Essa é a jogada. É assim que acontece. Tudo bem? Então, consiste no evento, o fato gerador do conflito, para fechar, consiste no evento que perturba a harmonia inicial da fase da apresentação e cria um conflito que será a linha condutora da história até o fim desta. Show de bola, queridos? Beleza? Entendido aí essa parte do fato gerador do conflito? Sim ou não? Beleza, Wena? Wena? Wena ou Vena? Eu acho que é o Wena. Wena? Show! Maravilha, Wena. Maravilha. Perfeição. Tudo bem. Então, vamos para adiante. Fechou essa fase da apresentação? Começou, por causa do fato gerador do conflito, começou essa parte, a segunda parte é a parte da ação propriamente dita. Entra o quê? Ó? Aí vamos colocar aqui como letra B, complicação. Complicação. Tá? Complicação é a segunda fase do texto narrativo. É o equivalente ao desenvolvimento dos textos argumentativos. Tá? É o equivalente à fase do desenvolvimento dos textos argumentativos. A complicação, uma vez que tudo foi apresentado,
é a fase em que os fatos se desencadeiam, é a fase em que os personagens atuam no sentido da solução do conflito. E é exatamente essa definição que vocês vão colocar aí no caderno de vocês. Ó, deixa eu abrir aqui. É a fase da ação na história, quando os personagens serão movidos no sentido de solucionar o conflito. Ok? É a fase da ação na história, quando os personagens serão movidos no sentido de solucionar o conflito. Significa o quê? Significa que você tem aí, ó, dependendo do tamanho da história, você tem um espaço para poder desencadear os fatos. Aqui é onde a gente tem que ter muito cuidado, tem que jogar com a verossimilhança e com a criatividade. São os dois. Com a criatividade para quê? Para fazer com que esse desenrolar dos fatos seja interessante. A sua história tem que estar pré-montada e você vai fazer esse desenrolar, esse desencadeamento, esse encadeamento dos fatos. E a verossimilhança para quê? Para poder aquilo não sair da lógica do possível dentro do contexto que você criou. Então tem que ter criatividade, mas dentro do limite do que você estabeleceu. Porque senão fica pouco verossímil, né? Fica inverossímil. Ok? Então, essa fase, quem lê livro de ficção sabe. Um livro de 400 páginas, por exemplo, tendo, sei lá, 19 capítulos, vamos pensar nessa configuração. Precisa ter recursos para prender a atenção do leitor nesses capítulos, nessas 400 e tantas páginas. Porque se o autor do texto não conseguir fazer isso, concorda que o livro fica desinteressante? Breaking Bad é fantástico. Eu acho a melhor série, Matheus, da Netflix. Viu? E até agora, eu acho a melhor série, que é pelo menos a melhor série que eu já assisti na Netflix. Eu estou terminando de assistir pela segunda vez uma série que é a série House of Cards. E pronto, você fala que tem momento da série que é meio inverossímil. Eu também concordo, tem alguns momentos lá que a coisa fica um pouco bizarra demais. É aquela coisa, toda série que avança muito, né? Eu acredito que... Eu acho que eu lembro, viu, Matheus? Eu não tenho certeza dessa coisa do avião. Não tenho certeza, meu. Não tenho certeza. Pronto, o Ena já fala de La Casa de Papel. É outra série que todo o pessoal fala muito. Eu nunca assisti. Eu nunca assisti La Casa de Papel. Muito falada também, mas eu não assisti. Agora, Grey's Anatomy. Assisti também 11 temporadas de Grey's Anatomy. Assisti 10. A 11ª perdeu a graça para mim, porque aí os personagens começam a mudar, né? Aqueles personagens que são os legais que você gosta, começam é que o avião caiu em cima. Sim. Pois tá aí. É muito pouco provável né, assim, se o filme tem a possibilidade de retratar a realidade, é pouco provável que uma certa realidade, né? É pouco provável que isso aconteça. Quando ele explodiu o rival dele também lá das drogas, que depois de um tempo passou a ser o chefe dele, né? E que o cara saiu ainda da sala com a parte da cabeça arrebentada, só o olho. Não tem como alguém sair andando assim. Tem certas coisas que você percebe que são feitas para impactar o leitor, o espectador, mas que quando você analisa assim, diz, forçou a barra, né? Não dá para enganar mais todo mundo, não. Tem que ser muito bem, tem que ser muito bem articulado, muito bem arquitetado para poder enganar a gente. Pois teve esse elemento, Matheus, teve esse elemento. Mas aí o fato de ele fazer isso, podia mostrar isso, ele já morto no quarto, mas o cara, né, andar desse jeito assim, dessa maneira. Riverdale, eu já ouvi falar muito bem também, viu, Gabi? Nunca assisti. Não vou mandar, Pedro, esse arquivo eu não mando, não. Estou pedindo que vocês ou copiem ou tirem prints para poder vocês irem ter isso no caderno. Eu quero o procedimento de escrita. Tá? Achou sem sentido Riverdale, né? Perdeu a graça. Pois
é uma linha bem sensível, né? É uma linha bem sensível. Manter a coisa interessante, mas chega um momento que eles têm que inventar além do verossímil e acaba errando a mão, entendeu? Acaba errando a mão. Eles tentam manter a história dentro de um nível que é legal, bacana, instigante, mas erram a mão demais. Agora, um que eu acho que não erra a mão, porque a perspectiva é o exagero mesmo, é aquela série que cada episódio tem uma trama específica e isolada das demais. Chama... É inglesa, como é que é o nome dela? Walking Dead nunca assisti, Diogo. Qual é aquela série inglesa que é futurista, pô? Famosa pra caramba também. Cada episódio é diferente do outro, não é sequência do outro, são episódios diferentes. Nossa, tá na Black Mirror. Exatamente, Matheus, exatamente, Black Mirror. Então, ali é legal porque eles podem fazer cada episódio com a bizarrice que for, mas veja que cada bizarrice daquela bota a gente para poder pensar assim um pouco a respeito de nós mesmos, da nossa realidade, porque é o uso da tecnologia, dos gadgets que a gente tem é levado ao extremo, né? É levado ao extremo, ok? Deixa eu botar. Pedro está pedindo para poder dar. Vai dar um print aqui, né, Pedro? Eu vou colocar aqui então, ó. Primeira parte do material está aqui. Você tira um printzinho aqui. 13 Reasons Why. Pois é, eu não assisti também essa, não assisti, mas e também tem um pouco de informação. Primeira temporada é boa, né, Matheus? Entendi. Pode passar à frente aqui, Pedro? Pode passar adiante? É sempre assim. É sempre assim essas séries, sabe, Matheus? Ó, aí as observações importantes, eu acho que você já deu o print nesse daqui, das observações importantes. Se quiser dar outro print aí, ó. E a partir daqui já é onde a gente está, tá? A partir daqui já é onde a gente está. Beleza, minha gente? Então, a ideia é, por nada, querido, a ideia é manter a história interessante sem perder o fio da meada da verossimilhança. É o grande desafio, tá? E para isso a gente vai montando ao longo da história o que a gente chama de clímax. Vai criando expectativas no leitor pela resolução do conflito, mas vai desconstruindo essas expectativas, construindo, desconstruindo, construindo, desconstruindo, até chegar ao desfecho, né? Que é o que a gente vai ver depois do intervalo. Então vamos fazer o intervalo a partir de agora. Deixa eu botar aqui na página abaixo. Alguma dúvida aí, minha gente? Até um momento. Alguma dúvida? Intervalo. Beleza, Alice. Legal. Tá começando às 14, Wena. Nosso início sempre é às 14 horas, tá? Agora o fim é que tá ficando às 16. Antigamente o fim era às 17. Só que as aulas agora estão tendo duração de 2 horas. Retorno às... Que horas, meu Deus? 15 e 16. Obrigado, senhor. 15 e 16. Pronto. Aqui. Intervalo. E Matheus. Pronto, pode fazer. Lembra que a gente volta aqui, ó. Voltou aqui 15 e 17, tá? 15 e 17 a gente tá de volta, tá bom? Vamos fazer nosso intervalo, aí você pede e aí eu ativo você. Bate na porta que eu abro. Beleza? Show, galera. Vou botar aqui, vou deixar aqui. Temáticas da redação. Não lembro, Wena. Depois vem aqui no Instagram que a gente conversa. Pode colocar aqui, tá? No Instagram que a gente começar. Pode me procurar, me perguntar que eu relembro aí o que você pediu para mim. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Beijinho.
Ok, ok, estamos voltando. Todos aí de volta, todos de volta. Tranquilo? Dormi que sonhei, você acredita? Deitado aqui no chão, aqui, ó, no chão. Dormi que sonhei, meu. Cara, aí uma música sem sentido algum começou a tocar no sonho. E a minha barriga tremendo. Eu digo, bexiga, é isso? Acordei com o telefone, o alarme, eu tava com ele em cima da minha barriga. Uma música do alarme do telefone alarmando na minha barriga. Que lindo, né? Nossos sonhos são coisa mágica, maravilhosa, fantástica. Estamos aqui de volta. Vou voltar aqui, pronto. Vamos dar o fechamento aqui para essa parte da narração, texto narrativo. Próxima aula vai dar tempo de a gente falar, vai dar tempo de a gente fazer o nosso 8º Ditataldo e o 8º Vocabulário. Ficou faltando os dois. A gente fez todos os outros, mas já estão, né? Estão prontos, já faz 2 semanas já estão prontos o Ditataldo e o Vocabulário. Então, quando for na próxima aula, a gente consegue fazer os dois. E aí eu volto com aquela coisa toda dos memes da semana, imagem e todo o mais. Beleza, meus queridos, minhas queridas? Vamos nessa. Clímax. Clímax. Ei, vocês vão se... Eu agora que eu estou empolgado com esse negócio de fazer foto, se preparem que no dia da solenidade dos aprovados no IAP, eu vou estar fazendo foto lá, viu? Então, ó, a menina, unha, sobrancelha, sei lá o que for, cabelo, se prepare. Os meninos não, a gente é só... Deu uma goipada aqui, ó. Passou aqui, outra goipada aqui. Passou aqui, já está garantido. Já fica show de bola. As meninas, por que não? Tem que morar no salão um dia antes, né? Se enfurnar no salão, pois vai ter foto, viu, meu? Vai ter foto, tô dizendo a vocês. Exatamente, Diogo. Ó, goipadinha aí é de gato, bem de gato, rapaz. Ó, goipadinha se bem, né? Assim já era. Já era. Olha, menina, Jesus, e só rindo porque sabe que é, né? Gabriela, Wena, tá rindo porque sabe que é. Não tem nem o que dizer, ó. Vamos lá, simbora, vamos lá. Clímax, anota aí no seu caderno, por favor, letra C. É uma parte do texto narrativo que na verdade, são momentos, não é nem um trecho. A apresentação é um parágrafo do texto narrativo de 30 linhas. A complicação, a gente pode dizer que são 3 parágrafos ou 4, depende de como você vai conduzir a história. O fato é que, para você fazer uma boa complicação, você já vai ter que ter a história na sua cabeça. Você tem que ter montado ali um cenário da história na sua cabeça. Não vale a pena você tentar criar uma história à medida que escreve, porque perde o fio da meada. Então, você tem que estruturar a história antes, montar todo o enredo, para depois ir desenvolvendo. Então, vai ter 3 ou 4, talvez, parágrafos, essa parte da complicação. A paragrafação não é exatamente a mesma dos textos argumentativos, que tem que ter 2 ou 3 parágrafos só, enfim. Mas vamos nessa. É a parte mais densa. O clímax, como é que se comporta e o que é? O clímax é um momento de expectativa. Quando você espera que o enredo leve a história para a solução do conflito, quando você está diante de uma cena, quando você está diante de uma ação dentro da história, que tudo indica levará à solução do conflito ou, pelo menos, levará a um desdobramento importante da história. Todos esses momentos em que há essa expectativa, em que há esse aumento da tensão, né, é chamado de clímax. Então, um texto narrativo pode ter mais de um. Tá? É comum um texto narrativo ter mais de um clímax. Se o texto narrativo for mais extenso, né, se for um romance, pode acreditar que em cada capítulo o autor vai criar essas situações de tensão. Ele vai construir tudo aquilo magistralmente para poder capturar nossa atenção. Por isso, inclusive, é muito comum, quando está lendo algum livro e está empolgada com o livro, a gente senta para ler, daí passa 1, 2, 3 horas. Quando chega a hora de dormir, já é meia-noite que você diz, pronto, agora é hora de dormir. Aí, quando terminar esse capítulo, eu vou dormir. Quando termina o capítulo, o que acontece? Começa o próximo, porque é tão instigante que você não consegue deixar para lá, né? Que você não consegue deixar para ler no outro dia. Acontece com alguns livros. Então, é a desenvoltura que um autor tem de manter a história sempre ali, com aquelas expectativas sendo criadas,
reforçadas, substituídas. Então, sempre acontece isso, né? Então, o clímax é isso. Anote aí no seu caderno, ó, o que é o clímax? Consiste em um momento de maior expectativa do leitor pela resolução do conflito. Tá? O leitor imagina, deseja e anseia para que o conflito seja superado. E quando há uma expectativa grande, aí a gente está diante de um clímax. Aí é importante essa leitura posterior aqui, olha. É possível haver mais de um clímax, mas o principal será aquele depois do qual a história chegará ao seu fim. Então, o que acontece? Está lá, criou-se uma expectativa, foi montando, foi montando, foi montando. Chegou o momento que chega-se ao fim da história, chega-se ao momento de expectativa máxima, tudo caminhou no sentido daquele momento, toda a história fez com que os personagens chegassem até aquele ponto e é agora ou nunca. É o momento do agora ou nunca. Esse momento do agora ou nunca é o clímax principal da jogada, que ou depois dele a história volta para o começo, no sentido não é que nem a história volta para o começo, foi errado o que eu falei. Ou os personagens voltam a ser como antes, voltam a vivenciar a experiência da apresentação, aquela harmonia inicial da apresentação, ou então eles consolidam a ideia de que aquele conflito é insuperável e eles consideram aquela situação como o novo normal. É o novo contexto, é a nova zona de conforto. Tudo bem? Porque é preciso que se diga, nem toda história termina com o que a gente chama de final feliz. Nem toda história termina cumprindo com as expectativas dos personagens de solucionar o conflito ou solucionar o conflito da forma como desejam. Às vezes, uma história termina, e as boas histórias, inclusive, terminam sem que a gente preveja. As melhores histórias são aquelas que surpreendem a gente, né? Que não dão para nós aquilo que a gente deseja. O fim com os mocinhos juntos, como era no passado, né? Enfim, com os personagens, os protagonistas sempre se dando bem e os vilões sendo presos, que nem novela das 8, né? Assim com novela, o vilão é preso, enlouquece e vai para o manicômio, ou morre numa perseguição de carro em que o carro capota e cai numa ribanceira. É isso que acontece, via de regra, com os vilões das novelas. E os mocinhos ou se casam, ou fazem uma viagem, enfim, alguma coisa dessa natureza. Então, o bom final não é aquele que entrega os personagens do jeito que a gente quer, que a gente deseja, aquele que surpreende. Tá? Então, depois do clímax principal, pode ser que o que aconteça é a finalização da história numa volta ao começo, a situação inicial, mas pode ser a finalização da história com um novo contexto, tá? Com um novo normal, uma nova normalidade. Aí é uma consolidação entre os personagens de que pronto, acabou ali, não tem mais o que fazer. A menos que o filme seja uma trilogia, que a história seja uma trilogia, e você sabe que fica aquela coisa em aberto, para aquela pontinha solta, para poder você ter a continuidade daquilo tudo lá. Tudo bem? Show de bola? Então, esse é o clímax. E para fechar o texto narrativo, o último trecho em que o texto narrativo é dividido é, claro, como não podia deixar de ser, o desfecho. Né? Não tem segredo para o desfecho, é isso que eu vou clarear para vocês aqui agora. Consiste no momento posterior ao clímax principal, quando o conflito é superado ou é consolidado como um novo contexto normal. Normal entre aspas, né? Só para dizer que os personagens concordam em saber que tudo acabou ali, não tem mais o que fazer. Tudo bem? Então, esse é o desfecho. Desfechou. Então, via de regra, os textos narrativos ficcionais têm essa composição. Apresentação, complicação, clímax, que pode ser mais de um, desfecho. É isso. Tudo bem? É essa a configuração. Aí a gente entra para aquela segunda parte do nosso fluxograma, que traz o quinto elemento da narrativa. Porque a gente já apresentou aqui o enredo, personagens, espaço e tempo. Os 4 elementos da narrativa iniciais já foram apresentados. Faltou o quê? Faltou o narrador. Faltou aqui, ó, o narrador. Como o próprio nome conta, como o próprio nome diz, quem é? É aquele que conta a história.
O narrador é o indivíduo que apresenta a sequência de fatos, tá? Esse é o narrador. Óbvio, tranquilo, beleza. Mas o que a gente precisa saber no que diz respeito ao narrador é que ele pode ter uma dupla natureza. Na verdade, ou um ou outro. O narrador pode ser um narrador que está na história, contando a história de dentro dela, na perspectiva de alguém que participa dela, ou pode ser um narrador que não está envolvido na história, não é um personagem, não interage com os outros personagens, está acima de tudo, está acima de todos, não está preso às amarras do desenrolar dos fatos na história, porque não vivencia esses fatos. É aqui que a gente vai fazer a divisão entre o que seria o narrador observador e o narrador personagem. Tem gêneros de textos narrativos em que isso se coloca implicitamente. Quando você, por exemplo, se é pedido para você, se é solicitado para você fazer um depoimento, lógico, óbvio, um depoimento é um texto narrativo que é apresentado na perspectiva da primeira pessoa, porque o depoimento é colhido de alguém que pretende relatar o que viu com alguma finalidade, geralmente em curso de investigação criminal. Aí o delegado de polícia vai lá, pede que a pessoa vá até a delegacia para poder para poder prestar o seu depoimento. E aí a pessoa que vai prestar o depoimento diz aquilo que viu, aquilo que presenciou, aquilo que vivenciou, enfim, a partir de sua própria perspectiva. Então vai dizer, eu estava lá, eram não sei quantas horas, vi que uma pessoa... É isso que faz. Foi isso que fez, inclusive, os candidatos lá no dia da prova do IFRN, quando a prova pediu que se fizesse um depoimento em que você, né, você que era o personagem, andava pela frente da casa da Ribeira e via um rapaz pichando a casa da Ribeira. Então era para você dizer o que você via, como era o personagem que estava pichando e suas características físicas e psicológicas, o que você fez, como sendo alguém que respeita o patrimônio público, que gosta de preserva o patrimônio histórico da cidade, e qual foi o desenrolar daquela história. Tudo a partir da sua perspectiva pessoal. Então, por isso que o depoimento já é de cara um texto cujo narrador é primeira pessoa. Já um conto depende. O conto depende. Eu posso me colocar dentro de um conto na perspectiva da primeira pessoa, mas, via de regra, o conto é um texto narrado em terceira pessoa. Tem certos gêneros de contos, não. O cara se coloca como um participante também, pode acontecer, mas é comum que o conto seja um texto narrado em terceira pessoa, até porque, a depender do gênero de conto, a não participação da pessoa enquanto personagem dá àquele conto aquela ideia que muitas vezes quer se transmitir, do fantástico, do lúdico, do misterioso, daquilo que é intangível. Então, o cara geralmente faz um conto em terceira pessoa para não se colocar como personagem e assim poder tratar aquilo com um pouco mais de verossimilhança, né? Então, é basicamente isso. Então, vamos para a definição. Uma vez que a gente mais ou menos já conhece qual a natureza do narrador observador, qual a natureza do narrador personagem, vamos dar uma conferida aqui no apontamento, na anotação, o que é isso. Ó. Narrador observador. Está aqui, ó. Primeiro narrador, naturalmente, obviamente, né, é aquele que conta a história. 5.1, o primeiro perfil de narrador é o observador. Quem é o narrador observador? É o fofoquita, né? É aquele que está lá só para observar. É aquele que narra sem participar. Está aqui, ó. Narra sem fazer parte da história, estando, portanto, acima dela. Vocês já devem ter ouvido falar em expressões como narrador onisciente, narrador onipresente. É esse tipo de narrador aí. O narrador que, por não estar dentro da história, o narrador que, por não fazer parte da história, ele tem ciência de tudo o que acontece com todos os personagens, ele tem ciência do que acontece em todos os lugares da história. Ele pode transitar livremente entre todos os ambientes da história sem fazer parte de lugar algum. Tudo bem? Esse é o narrador observador. Bem, na prática, o narrador observador conta a história em terceira pessoa. Tá? Como ele não faz parte da história, é óbvio, ele narra em terceira pessoa, não narra em primeira pessoa. E aqui é uma coisa que é importante. Algumas vezes
Algumas pessoas que escrevem textos narrativos acabam confundindo e misturando muitas coisas. Começam uma narrativa numa perspectiva de primeira pessoa, depois passam para uma perspectiva de terceira pessoa. Isso é muito comum de acontecer, tá? Isso é muito comum de acontecer e a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso. Bem, narrador observador é esse e o próximo narrador é esse aqui, ó. Narrador do tipo personagem. Narrador personagem. E quem é o narrador personagem? Está aqui. Narra na condição de alguém que está na história, tendo uma visão e uma presença bem delimitadas. Narra em primeira pessoa. Então, eu sou, pronto, uma diferença aqui entre um e outro na prática. Vamos dizer que a história é a história de um acidente num navio, né? Um naufrágio. O cara está lá no navio, na primeira perspectiva do narrador observador. Eu diria o seguinte, nas primeiras horas da manhã, o casco do navio, depois de rompido, começou a permitir a passagem da água, de modo que começou lentamente a afundar, levando ao desespero todos os que estavam a bordo. Eu não estou lá. Então, para mim, eu estou até tranquilo no calor da minha lareira contando a história. Agora, se eu fosse um narrador personagem, logo pela manhã, sentimos que o navio estava começando a afundar, haja vista que o rombo no casco tinha sido muito grande e as pessoas, os outros passageiros, começaram a se desesperar. Procurei um abrigo, procurei encontrar alternativas para me salvar, mas via que a cada minuto essas alternativas diminuíam. Eu sou um personagem dentro da história, eu vou me lascar. Nessa perspectiva aí, eu estou caminhando para naufragar junto com o navio. Na outra, não. Tá? No narrador observador, ele não está lá na história. O narrador personagem necessariamente faz parte dela. Ok? Então, são essas as duas perspectivas de contador de história que tem num texto narrativo. Em resumo, é isso quando a gente fala de texto narrativo. Os elementos da narrativa, os elementos da narração estão presentes nos textos narrativos, principalmente ficcionais, certo? E são esses que eu mostrei para vocês. Personagens, tempo, espaço, enredo e o narrador. E a divisão do texto, a divisão do enredo, basicamente é essa que eu apresentei para vocês. Apresentação, complicação, clímax e desfecho. Eu vou ilustrar um exemplo para vocês aqui, Alice. Eu vou ilustrar um exemplo na prática. Tá? Vou trazer para vocês um conto aqui, mostrando, falando, não vamos ler, só para vocês entenderem a dinâmica de construção de um conto que é do Câmara Cascudo. Tá? Um conto do Câmara Cascudo. E a gente vai ver algumas estratégias que o Câmara Cascudo usou nesse conto aí. O conto se chama O Padre, o Caboclo e o Estudante. Alguém já leu esse conto, já viu? O Padre, o Caboclo e o Estudante. É o nome do conto. Olha só, vamos ver, entender essas dinâmicas aqui e ver as escolhas do Câmara Cascudo. Ele diz o seguinte, viajavam pelo sertão. Olha que ele diz, viajavam pelo sertão. Ele não especifica o momento. Para ele, pouco importa a passagem do tempo. Então, há elementos de tempo psicológico. Ele não diz assim, no ano de 1999. Ele não faz isso. Ele diz, viajavam pelo sertão. E olha só o que ele faz. Ele se vale, o Câmara Cascudo se vale dos estereótipos para fazer descrições. Ele não diz o cenário em pormenores, ele não detalha o cenário em pormenores. Sabe o que acontece? O Câmara Cascudo confia que as pessoas tenham a sua referência do que vem a ser o sertão. Nos referenciais de cada um sabe mais ou menos o que é o sertão. Se falar sertão, aí você pensa, o que vem na sua cabeça? O que vem na minha quando se fala em sertão? Terra seca, sol forte, vegetação também seca. O sertão não é só isso, concorda? Porque na época de chuva o sertão é verde, tem muita água, às vezes chove bastante, né? Tem muita vida. É isso. Mas o estereótipo do sertão, aquele que é mais marcado, que mais fica, pelo menos na minha perspectiva, é do sertão seco. Então,
Está lá o padre, o caboclo estudante viajando pelo sertão. O sertão, um lugar inóspito, não é inóspito, mas um lugar seco. Talvez a estrada por onde eles viajassem fosse uma estrada de barro vermelho, ladeada por cercas que dão a propriedades, né? Árvores podem ser vistas, mas em menor quantidade, o que se vê mesmo é uma vegetação seca de caatinga. E uma casa aqui, outra ali, muito distante, o céu firme, sol lá, né? Em cima, pingo do meio-dia, ou menos, ou mais, não sei, mas eu sempre lembro do pingo do meio-dia. Esse é o sertão. De repente, uma carcaça de boi no chão. Não é isso que acontece? Não é o estereótipo. O Câmara Cascudo se valeu do estereótipo para poder não precisar descrever em pormenores o sertão. É um conto, é um texto objetivo. Então ele diz, viajavam pelo sertão um padre, um caboclo, um estudante. Personagens. Ele já disse, ó, viajavam. É um tempo intangível, é um tempo qualquer, não importa. Sertão é um lugar que ele se vale dos estereótipos para fazer uma descrição. E olha que descrição legal essa que eu completei para vocês. Dá a ideia do visão e dá a ideia do tato também. Você sente o calor do lugar. Talvez o vento que bate que leva a poeira da estrada e faz o zumbido, talvez aí o ouvido também, né? O ouvido, ó. O olfato, ó. O olfato. A audição foi explorada aí também, né? Quem sabe. Aí o que acontece? Aí ele diz, viajavam pelo sertão um padre e um estudante, tendo como bagageiro um caboclo. É assim que a história começa. Viajavam pelo sertão um padre e um estudante, tendo como bagageiro um caboclo. Mais uma vez, ele se vale dos estereótipos para não descrever em pormenores os personagens. Ele pensa, cada leitor sabe como é que é um padre. Cada leitor sabe como é que é um estudante. Cada leitor sabe como é que é um caboclo. Então, cada um de nós tem o nosso referencial particular para poder saber de que se trata cada um desses personagens. Vamos à história. Viajava pelo sertão um padre e um estudante, tendo como bagageiro um caboclo. Bagageiro carregando as bagagens. Né? Depois de ter viajado o dia inteiro e estarem cansados, eles decidem pedir abrigo numa casa que ficava na beira da estrada. Ok, se encaminharam até a casa e o padre pediu à dona daquela casa, uma mulher simpática, uma senhora, abrigo para que eles pudessem passar ali a noite, dormir e seguir viagem no dia seguinte. A mulher concorda, como é típico da hospitalidade do povo sertanejo, a mulher concorda em receber os três, cede a eles um lugar para dormir num dos quartos da casa e dá para eles comerem algo. Só que esse algo que ela dá para eles comerem é muito pouco, é um pedaço de queijo. Um pedaço de queijo que, se fosse ser dividido para os três, não daria para saciar a fome dos três. Então, o que o padre, o mais inteligente, pelo menos o mais estudado de todos ali, decidiu, e também por ser o mais velho de todos, decidiu, no auge da sua, mais do que inteligência, da sua esperteza, decidiu que o queijo ficaria com aquele que vencesse um desafio. E qual seria esse desafio? Todos dormiriam e, ao fim da noite, contariam o seu sonho. Aquele que tivesse o sonho mais bonito ficaria com queijo. O padre estava se confiando nos seus recursos de oratória, o padre estava se confiando na sua criatividade, no seu poder criativo. E aí foram todos dormir concordando com aquele desafio. Quando chegou de madrugada, porém, o caboclo foi lá, saiu do quarto, na ponta dos pés, foi até lá a cozinha onde estava um pedaço de queijo e rapou o queijo. Comeu o queijo, voltou para o quarto caladinho e voltou para dormir. No outro dia, sem desconfiar do que tinha acontecido, os outros dois se acordaram, o caboclo também, e foram cada um contar o seu sonho. O padre pediu a palavra e contou o seu sonho primeiro. Estava confiante de que ia ganhar aquela parada de cara ali. Aí o padre disse, olha, eu sonhei, meus queridos, que eu estava em um lugar maravilhoso, lindo, de uma campina, de um verde estonteante. Descia do céu azul lindo, com nuvens brancas de algodão, uma escada dourada. E no topo dessa escada, para minha surpresa, havia uma pessoa, uma luz irradiava por trás dessa pessoa. Era o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu subia essa escada com o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, abrindo os braços para me receber no céu. Aí o padre terminou de falar, contando, pronto, esse é o papel, o queijo é meu.
Aí o estudante chegou e disse assim, pois eu sonhei que enquanto o senhor estava subindo, eu estava nesse sonho, nesse mesmo tipo de sonho, quando o senhor estava subindo a escada, eu estava lá do lado de Jesus já, abraçado com Jesus, esperando o senhor que subia as escadas. Eu já desfrutava dos reinos do céu e aguardava pelo senhor. O aluno passou na frente do pai. Aí o caboclo olhou a oportunidade e viu, pois eu sonhei que eu estava também nesse mesmo lugar e eu via lá no céu aquela luz maravilhosa de bonita, aquela luz grande, aquela luz branca. E estava Nosso Senhor Jesus Cristo, todo lindo, vestido lá com os panos dourados, abraçado do lado do Nosso Senhor Jesus Cristo, estava lá o doutor, estava lindo, estava muito feliz que tinha conseguido a graça da salvação eterna. E subindo essa escada dourada, também maravilhosa, que dava para o céu, mais bonita do que a escada desse shopping, aí estava lá o seu padre também subindo. Aí eu me lembrava do queijo. Aí eu dizia, seu doutor, seu padre, eu gritava, o queijo, vós me seis estão esquecendo do queijo. Aí vós me seis olhava para mim e dizia também, gritava, totalmente tranquilo, dizia, caboclo, ô caboclo, a gente está indo para o céu, caboclo. Está ali Jesus Cristo. Para que a gente quer queijo, caboclo? Pode comer esse queijo, caboclo. Apoio o sonho foi tão forte, mas tão forte, que eu não me levantei de madrugada e não comi o queijo. Acabou a história, o caboclo deu um jeito no queijo. Um conto pequenininho que eu dei uma incrementada aqui para poder ficar um pouco maior. Mas o que eu quero dizer para vocês em relação a esse conto? Primeira parte da apresentação. Padre Caboclo, estudante viajando pelo sertão num tempo qualquer que não se sabe qual é. Aí a apresentação. A mulher que chega na casa, quando eles chegam para poder, depende, no contexto da viagem deles, quando eles vão até uma casa para pedir guarida, a mulher dá lá abrigo a eles, só que a mulher dá um pedaço de queijo, pequeno demais para poder dar para os três. E aí começa o conflito. O fato gerador do conflito foi a mulher ter presenteado eles três com um pedaço de queijo. Um pedaço de queijo que não dá para nada. A partir daquele momento, tudo girava em torno de quem é que vai comer o queijo. Quem é que vai ficar com o queijo? Quem come o queijo? Então, várias ações começam. O padre decide que deve ser um desafio, o padre decide que esse desafio é o sonho mais bonito e que esse sonho vai ser contado quando todos acordarem. Daí eles vão dormir. Tudo gira em torno do queijo a partir daquele momento. O caboclo levanta, vai lá e come o queijo, volta para dormir, acorda no outro dia sem saber o que tinha acontecido, o estudante e o padre. Cada um conta o seu sonho. Primeiro conta o padre, depois conta o estudante, depois o desfecho. E aí uma coisa interessante, veja só, cada ação gira em torno de resolver o conflito de quem é que vai ficar com o queijo. Só que aí, cada nova ação, ao ser apresentada, vai criando uma ansiedade para a sua resolução, vai criando uma ansiedade para a superação do conflito. Como é que tudo vai acabar? Quando decidem que vai ser esse desafio, a gente já fica curioso. Então como é que eles vão se sair? Quando o padre começa a contar seu sonho, você fica pensando, será que o sonho é tão bonito assim? O padre é o mais inteligente, então possivelmente vai ser um baita de um sonho. Quando o padre conta o seu sonho, aí a gente fica naquela, será que o estudante vai se dar por vencido? Será que o padre já papou essa daí mesmo? Se papou, fica sem graça. Aí vai o estudante e conta seu sonho. E aí o clímax máximo é qual? Quando o caboclo, que já tinha comido o queijo, vai lá e conta seu sonho, porque a gente fica na curiosidade para saber como é que ele vai se livrar disso, como é que ele vai se safar dessa situação. Então, cada situação dessa, de expectativa pela resolução do conflito, é um clímax, é um pequeno clímax. O clímax final, o clímax definitivo, é aquele depois do qual a história termina, quando o caboclo chega lá e inventa aquela conversa de que perguntou no sonho pelo queijo, e os outros dois disseram, homem, fique com queijo, a gente está aqui com Jesus, vai, fique com queijo aí, pronto. E aí ele sai naquela, o sonho foi tão forte que eu fui lá e comi o queijo, acabou. Objetivo demais o conto, tá? Então, nesse conto do Câmara Cascudo, de uma forma muito sintética, todas as partes do texto narrativo são apresentadas. Qual é a perspectiva? Qual é o narrador? O narrador aí é em terceira pessoa. O caboclo tem momentos que ele fala, só que ele fala porque o autor do conto dá a vez para ele falar. O padre também fala,
porque o autor dá vez para ele falar. O estudante também fala. São discursos diretos dentro do texto, mas são permitidos pelo narrador. O narrador, ele não está na história. Não é porque, em alguns momentos, existe a primeira pessoa na história, porque alguns personagens falam na história, que quer dizer que o narrador seja personagem, não, viu, gente? O texto é predominantemente narrador-observador. Quem narra é apenas alguém que está fora da história, que eventualmente dá a voz para personagens que estão dentro da história se expressarem. Ok? Essa é a dinâmica, esse aí é o contexto. Ó, texto narrativo, então, no IFRN. Provável de cair pouquíssimo. Pouquíssimo. Estamos estudando porque temos tempo? Sim, porque já caiu 3 vezes e é preciso que a gente saiba quais são esses elementos, assim, de uma maneira geral, para pelo menos numa ocasião de sermos pegos de muita surpresa, a gente saber para onde correr, a gente saber para onde ir. Mas o fato é que é muito pouco provável que venha a cair um texto narrativo na prova do exame de seleção. Tudo bem, meus queridos? Ok? Vamos aguardar a redação do simulado, a nota da redação do simulado. Terminando a aula aqui, eu vou contatar os professores para saber quem é que já enviou para mim, para o meu e-mail, a planilha com as notas. Tá? É mais fácil, Ena. É bem mais fácil porque o artigo de opinião já tem mais de uma década que vem caindo. Já tem mais uma década que eles sempre pedem para poder fazer, para produzir artigos de opinião. É um texto mais completo, dá para a gente perceber o ponto de vista do candidato, dá para a gente perceber a desenvoltura do candidato em defender esse ponto de vista por meio de argumentos, interrelacionando informações, saber se o candidato tem um repertório sociocultural interessante, se é capaz, inclusive, de dar uma proposta de intervenção. E a narração, um outro ponto negativo é a criatividade, né? Porque não quer dizer que alguém que não tenha criatividade para escrever, para contar uma história, não tenha competência e habilidade para poder produzir um texto argumentativo. São coisas diferentes. É uma habilidade que é um plus para quem escreve. Não deve ser algo que defina se a pessoa sabe ou não sabe escrever, ter criatividade para contar uma história. Então, por isso, artigo de opinião é a preferência, com certeza, do IFRN há muitos anos. Se não for artigo de opinião, pode ser carta argumentativa? Pode. Pode ser dissertação argumentativa? Pode. São os gêneros que podem, sim. Tá? Tem um pouco de dificuldade de como aplicar. Como aplicar o quê, Wena? Em que sentido? Em que gênero? Ah, pseudônimo? Ah, Wena, o pseudônimo é só quando o pessoal da banca diz, olha, você é Consciência Cavalcante. Aí você vai assinar seu texto como Consciência Cavalcante. Depois do texto à direita. Ó. Passou o título, introdução, desenvolvimento, conclusão. Depois do texto à direita, Consciência Cavalcante. Não bote assinado Consciência Cavalcante, só se for na carta. Aí, atenciosamente, Consciência Cavalcante. Mas no artigo de opinião não precisa nem botar assinado Consciência Cavalcante. Só é depois do texto à direita colocar, pá, Consciência Cavalcante. Certo? Só o nome no final. Não precisa colocar. Não há necessidade e é desaconselhável colocar no artigo de opinião esse atenciosamente, tá? Porque atenciosamente ou então assinado, tá? Não se coloca isso nos artigos de opinião, tudo bem? No máximo que se coloca é uma preposição anterior por fulano de tal. Mas isso se você for fazer a assinatura depois do título. Se você for colocar a assinatura depois do texto à direita, basta colocar só o pseudônimo mesmo. Tudo bem? É essa a tônica aí para a produção do pseudônimo, para a aplicação do pseudônimo no texto. Tranquilo, meus queridos? Olha, ficamos por aqui. A gente tem na próxima aula o nosso 8º de Tataldo, o nosso 8º vocabulário. Quero saber se alguém tem alguma dúvida aí relativa ao que a gente estudou agora aqui na aula passada dos textos narrativos? Wena não, Gabriela não, Maria Clara também não. Ok, maravilha. Show de bola. Então, no geral, ficou bem compreensível isso daí. Qualquer coisa vocês vão me perguntar no Instagram, tá? Me perguntem no Instagram, porque no grupo do WhatsApp, às vezes, uma pergunta pode demorar. Aí a pessoa faz a pergunta, depois um bocado de outras pessoas vai lá e falam, botam um emoji, dão um bom dia, não sei o quê, uma mensagem de Jesus Cristo. Aí, depois de muito tempo,
não tem como a gente ver as mensagens anteriores, né? Sim, legal, Ena, legal. Vou dar uma conferida no Insta para poder te responder, tá? Show, Lucas, sem dúvidas, zero dúvidas. Beleza. Pois então, Alice, minha querida, boa tarde para você. Alisson também, Ana Rebeca, Diogo, Gabriela, Gabi, Hanna, Igor, Pedro Loyola, Lucas, Matheus, Maria Clara, minha querida, tchauzinho, tchauzinho, Hanna, e também Mariane, Pedro Henrique, Tiago Cosme, Wena, bom fim de semana também, Wena. Hoje, quem tiver o interesse de ver alguns cursos do IFRN, vai ter aquela aula de 8 horas da noite e a sequência, olha, se eu souber, eu segue, eu não lembro. Mas vai ter a aula dos cursos hoje. Vão ser 3 cursos que a gente vai tratar hoje aí, tudo bem? Eu acho que é manutenção e suporte, InfoWeb e um outro aí, eu não tenho certeza, tá bom? Até mais tarde, então, galera. Fiquem bem, a gente se vê. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau.